Em um dos vídeos aqui do canal, eu falei sobre o uso de fones de ouvidos quando da condução de veículos, quando é permitido, quando é proibido. Houve muitos questionamentos nos comentários sobre a legalidade ou não do uso de intercomunicadores de capacete dos motociclistas. E os intercomunicadores de moto? Com relação a intercomunicadores para moto, sabe se eles se enquadram em alguma infração? Com relação ao uso de aparelho intercomunicador no capacete, é infração? No vídeo de hoje, faço minhas considerações e trago minha conclusão em relação a esse assunto. Eu sou o professor Carlão, sejam muito bem-vindos ao Manual do Trânsito, o mais completo canal sobre trânsito e mobilidade humana do YouTube Brasil. Para você que já é inscrito e já conhece o conteúdo, capricha no like logo no comecinho. E você que ainda não conhecia o canal, mas gosta de estar muito bem informado em relação a tudo que acontece no trânsito brasileiro, convido-lhe a se inscrever. Se quiser ajudar o canal e de quebra fazer parte de um grupo no WhatsApp comigo e com outros profissionais, torne-se membro. Para falar de intercomunicadores de capacetes, precisamos analisar não só a nossa lei, mas também o contexto de quando a lei foi criada. Nosso Código de Trânsito Brasileiro foi aprovado em 1997, entrou em vigor em janeiro de 1998, ou seja, estamos falando de 23 anos de vigência. Para se ter uma ideia, o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito traz lá como exemplo o fone de ouvido conectado a um MP3, algo que pouquíssimas pessoas usam. Lembrem-se, estamos falando de uma lei de 1997, quando ele quis se referir a Walkman, Discman, né? Essa questão de intercomunicadores sequer algumas pessoas imaginavam que existiria. Ou será que há 23 anos alguém já imaginava que condutor e passageiro poderiam se comunicar através do capacete? Deixe aí nos comentários que eu quero saber sua opinião. Basicamente, o que está descrito no Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, tirando a questão do uso do celular, falando especificamente dos fones dos ouvidos, é que se os fones estiverem nos dois ouvidos conectados a qualquer aparelho de som, será infração de trânsito. Se ele estiver apenas em um dos ouvidos, em aparelhos de som, não se configurará infração de trânsito. E esta mesma leitura nos informa que se o fone de ouvido estiver num aparelho celular, independente se está em um ou nos dois ouvidos, aí sim estará totalmente proibido. Mas aí surgem outros questionamentos. Por exemplo, se a pessoa está usando o fone de ouvido de um lado só, conectado no celular, mas está ou ouvindo as instruções do GPS ou ouvindo música, será proibido ou permitido? Pela análise literal da lei, não poderá utilizar, ainda que seja ouvindo música ou GPS no celular, porque a proibição é de uso do celular. Ele não especifica que tipo de uso você está fazendo. Portanto, poderá ser autuado nessa situação. Ainda que pessoalmente eu acredite que, usando o fone em apenas um ouvido, ouvindo o GPS, o Waze, não traga comprometimento para a segurança no trânsito, mas o que vale é o que diz a lei. Mas aí você pode estar se perguntando, e os intercomunicadores de capacete? É ou não é infração? Como eu já apontei, a nossa norma não acompanhou a evolução tecnológica, mas isso não quer dizer que não possamos fazer uma análise sobre ela, uma vez que ela, de fato, para essa questão é omissa. Primeiro, é importante dizer que não há consenso. Quando na norma não está claramente descrito o comportamento, se é ou não infração, podem haver divergências de entendimento. Eu já ouvi especialistas falando que sim, poderia ser enquadrado como infração por fazer uma analogia ao uso do telefone celular. Como também eu conheço um parecer do Conselho Estadual de Trânsito do Paraná que diz que o uso dos intercomunicadores não se configura infração. É salutar que existam entendimentos diferentes, sempre que a norma não for efetivamente clara. Particularmente entendo que o uso do intercomunicador de capacete para a comunicação entre condutor e passageiro pode até auxiliar na segurança do trânsito, porque é comum vermos quando querem fazer essa comunicação, o piloto precisar virar o rosto para tentar ouvir melhor. Então o uso do intercomunicador pode até melhorar essa comunicação sem comprometer tanto a segurança. Seria o equivalente ao condutor do automóvel conversar com o passageiro do lado. Por isso entendo não haver infração.
No caso da comunicação entre motociclistas em motos diferentes, entendo que essa comunicação pode sim trazer insegurança, mas por absoluta falta de previsão legal, de amparo legal, entendo que também não cabe autuação nesse sentido. Mas é importante esclarecer algumas questões. Estou falando do uso exclusivamente do intercomunicador. É possível que o uso do intercomunicador possa trazer uma distração. Então, se o condutor, por estar utilizando o intercomunicador, passar a se distrair porque está com um bate-papo muito legal, ele pode ser autuado por dirigir sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis à segurança no trânsito. Por isso, a recomendação é que o uso do intercomunicador seja para conversas pontuais. Dizer, ó, vamos dar uma parada naquele posto de gasolina, tá com fome, quer jantar, e não para ficar batendo papo. A segunda questão que é importante é que existem intercomunicadores que há a necessidade de acionamento de botão. Então, neste caso, ele poderá incorrer em infração por tirar uma das mãos do guidão da motocicleta. Mas o uso do intercomunicador em si, entendo, não comprometer a segurança e, por falta de amparo legal, não cabe a autuação. Mas no final, acredito que uma coisa todo mundo concorda. O assunto de fato é polêmico. Portanto, se você discorda do meu entendimento, deixa abaixo aí nos comentários um argumento que possa me convencer do contrário. Estou verdadeiramente aberto a olhar outros olhares para saber se a minha interpretação neste caso está ou não equivocada. Por hoje é só. Espero que a informação tenha sido útil. Se gostou, não esqueça de deixar o like e de compartilhar para outras pessoas. Um grande abraço a todos, te encontro no próximo vídeo.